Estamos em frente ao terreiro de candomblé que foi apedrejado e pichado durante a madrugada. É possível vermos as marcas das pedras e as frases "Sai capeta, tá amarrado", escritas no muro. Ações de intolerância como estas têm se tornado, infelizmente, cada vez mais frequentes. Os membros da casa de candomblé lamentam o ocorrido e já prestaram queixa na delegacia do bairro. Eles não quiseram gravar entrevista. O delegado prometeu encontrar os autores do crime. Rodrigo Antunes, para o Jornal do Meio-Dia. Nossa, Jorge, você viu isso? As pessoas que jogaram essas pedras e picharam esta casa de candomblé talvez nem saibam ao certo o que estão fazendo. Lembra como eu falava macumba e outras coisas que eu acreditava serem ruins? Eu nem conhecia nada, quer dizer, ainda não conheço quase nada. Com certeza, meu amigo, muitas pessoas desconhecem as religiões de origem africana e por vários motivos. Um deles é o preconceito racial, pois o candomblé originariamente é uma religião de negros e pobres, praticam ações como essa, de pura intolerância. Intolerância é crime, não é, Jorge? É claro, a intolerância religiosa é um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de sua crença ou de não ter religião, por exemplo, são crimes sim. Puxa, deve ser horrível ter seu local religioso atacado desta forma. Imagine, é a mesma coisa que atacar uma igreja católica, um templo evangélico, uma mesquita islâmica ou uma sinagoga judaica. Para seus membros, estes são locais sagrados. Eu tenho uma amiga que é candomblessista. Você gostaria de conhecê-la? Sim, eu já fui muito intolerante também. E agora tenho tentado pensar antes de tirar conclusões. Ouvi várias histórias sobre o mesmo tema, de preferência por pessoas diferentes. Ótimo! Então vamos até o encontro dela. Não é longe daqui, vamos? É aqui. Veja, Silas, é aqui. Aqui? Mas é um lugar tão discreto. Poderia passar 100 vezes e não iria reparar que é o local religioso do candomblé. Pois é, meu amigo. Isso é muito comum. Por conta da perseguição e do preconceito, muitas casas de candomblé e de outras religiões de origem africana, como a Umbanda, por exemplo, muitas das vezes têm fachadas discretas. Às vezes, como essa, quase não dá para perceber sua existência. Vamos entrar, vamos. Minha amiga, Manhá, deve estar nos esperando. Sejam bem-vindos, amigos. Podem sentar. Axé para todos nós. O que é axé, Jorge? É a energia da vida. É a força que todos precisamos. Os orixás, nossos guias, são o caminho para essa energia. Entendi. Silas gostaria de saber algumas coisas sobre as religiões de origem africana. Ele quer saber sobre o candomblé.
Que ótimo, meu filho! Bem, o candomblé é fruto de negociações de diversas divindades que chegaram ao Brasil, fruto das diversas religiosidades trazidas para cá, com a escravização de homens e mulheres de várias partes da África. Diversas divindades cultuadas por diversos povos, os orixás, foram colocadas em um grupo ou em alguns grupos. Isso não é incomum. No contato com divindades gregas, por exemplo, as divindades romanas se reagruparam e construíram algumas novas histórias e lógicas, segundo os estudos dessas mitologias. Isso explicaria também a inclusão de símbolos católicos nas religiosidades afro-brasileiras. Adaptar-se fez e faz parte das lógicas das sociedades em todo o mundo. E o que vocês fazem aqui? Para que serve a tua religião? Nossos orixás são e controlam os elementos da natureza. Nós os cultuamos para manter o equilíbrio com o cosmos e para nos equilibrarmos, para estarmos em harmonia com nós mesmos e com as forças da natureza. Nossas energias são tratadas no candomblé para que elas não nos deixem mal, para que a gente possa estar bem, com boa disposição, saudáveis. Me parece algo tão bom, tão positivo. Por que você acha que as pessoas ainda fazem coisas como xingar os membros, apedrejar os terreiros e outras coisas contra as religiões que têm origem na África? Bem, é algo muito complicado. O modo de pensar as religiões africanas foi construído pelo regime de colonização europeu, que era em maioria cristão. Eles, os europeus cristãos, desqualificavam e desmereciam as culturas africanas e indígenas. E isso foi sendo reforçado ao longo de décadas, séculos. Para você, quais são os maiores medos e preconceitos que o candomblé causa e sofre atualmente? A primeira coisa é o fato de existir magia. Se lida com magia, as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso. Pensam, vai fazer mal para o meu marido, vai bater um tambor e vai roubá-lo de mim. Ou pensam que a pessoa vai ficar doente por conta disso. Ou seja, isso é uma coisa que não é verdade. A segunda coisa é o transe. Quando a pessoa diminui seus níveis de consciência em favor da presença de um orixá, o transe é algo que normalmente não se compreende como ocorre. Para que serve? E há uma associação normalmente com coisas ruins, o que também não é verdade. E a terceira, e que tem menos relação com a religião em si, é o fato de ser associada a negros e pobres, grupos desvalorizados pela elite desde o período colonial. Tudo isso levou a um quadro de ocultação, de perseguição, de esconder-se. Por isso é comum pessoas passarem muitas vezes em frente à casa de candomblé e não saberem que é uma casa. Não é verdade? Atualmente vivemos outro momento de transformação. Há pessoas querendo mostrar que são do candomblé. O que acho curioso também é que vivemos momentos de muita euforia com livros e filmes sobre mitologia grega, com série, por exemplo, a série Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ou os filmes sobre Thor, de origem na mitologia nórdica, que são campeões de bilheteria. E estes deuses ou divindades, vistos como incríveis, se forem associados a divindades africanas, com poderes correspondentes às chamadas forças da natureza, por exemplo, o próprio Thor, deus dos trovões, na mitologia nórdica, é estampado em camisas, é tatuado. Enquanto isso, se tentarmos contar uma história de Xangô, divindade do raio e do fogo nas mitologias africanas, equivalente em parte a Thor, muita gente sequer aceitará ouvir.
As vozes do povo negro ainda são muito abafadas. Normalmente suas histórias são contadas por outros e esses outros contam a seu modo. Melhor seria ouvirmos várias histórias e não uma só. Candomblé é paz e fraternidade. Buscar o mal ou o bem é uma escolha, como em tudo na vida. Te asseguro com certeza que a maioria das pessoas que são do candomblé ou de outras religiosidades de origem africana são pessoas de bem e que praticam o bem. Uma última questão. E quando as pessoas, para ofender, dizem: isso é macumba, seu macumbeiro, vai fazer macumba? O que isso quer dizer de verdade? Eu queria muito saber. Macumba é o mesmo que uma sessão de terreiro. De candomblé, por exemplo. Reunião das pessoas para tocar instrumentos, alguns chamados de macumbas, ou mesmo sequências de danças nos rituais, estes também chamados de macumbas. De fato, podemos dizer que fazemos macumba, que vamos à macumba e até que somos macumbeiros, apesar de acharmos mais acertada a palavra candomblecista. O problema não é a palavra macumba, mas sim o peso negativo que colocamos nela, usando para ofender e desmerecer as crenças e comportamentos de nossos semelhantes. Axé, meus amigos.